Porque a maioria está fazendo a pergunta errada sobre a inteligência artificial. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma com que você gerencia a sua empresa. Se a inteligência artificial já consegue automatizar processos, analisar dados, redigir textos e até tomar decisões, o que ainda justifica manter um time humano mal posicionado e mal comprometido? E principalmente mal gerenciado? Porque eu te garanto que a IA não vai destruir a sua empresa. Quem vai destruir a sua empresa é você, tentando competir com um mercado de alta performance sem conhecer os talentos que tem na sua própria equipe. E se eu fosse você, ficaria até o final, porque eu vou te mostrar hoje o que vai mudar a sua visão sobre liderança, sobre vendas, sobre gestão de pessoas e sobre o futuro do seu negócio. E olha só o que você vai aprender aqui nesse vídeo. Primeiro, por que a inteligência artificial vai substituir sim, mas não quem você pensa. Eu vou te mostrar dados concretos de pesquisas globais que revelam exatamente qual é o tipo de profissional que está em risco. E o spoiler, não é o mais inteligente, mas é o menos autoconhecido. Segundo, o que é perfil comportamental e por que ignorar isso em 2026 é o mesmo que tentar dirigir no escuro. Eu vou te explicar como o DISC e o CIS Assessment funcionam na prática, com exemplos reais de como isso impacta diretamente nos seus resultados comerciais e no clima da sua equipe. E terceiro, como utilizar a inteligência comportamental para fazer conexões mais poderosas, fechar mais vendas e montar um time de alta performance que realmente entrega resultados. E isso aqui não é papo de coach vago não, é estratégia com dados, com ciência e com aplicação imediata. Quarto, qual é a verdadeira pergunta que todo empresário deveria estar se fazendo agora? E por que a maioria está fazendo a pergunta errada sobre a inteligência artificial? Seja bem-vindo aqui, meu nome é Ezequiel Rosa, eu sou conhecido como o buscador de respostas. E aqui no canal eu compartilho reflexões, ferramentas práticas e ensinamentos voltados para o desenvolvimento pessoal e a inteligência emocional. Porque eu acredito que a maioria das pessoas tem capacidade, tem títulos, tem disposição, mas trava justamente na hora de transformar tudo isso em resultado real e prático. Eu sou formado em gestão estratégica de pessoas, coach integral sistêmico, sou analista de perfil comportamental pela ferramenta CIS Assessment e especialista em análise DISC. Trabalho com mentorias individuais e em grupo e o meu foco é exatamente isso, ajudar quem tem potencial, mas ainda não encontrou o caminho entre o que sabe e o que realiza. Se você é empresário, gestor ou líder, esse conteúdo foi feito para você. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Porque aqui a gente não enche linguiça com teoria vaga não, tá? Aqui o conteúdo é direto, prático e baseado em ciência comportamental. Clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que pode literalmente mudar o rumo da sua empresa. Então agora, bora pro que interessa. Porque o que eu vou te mostrar agora é o que separa as empresas que sobrevivem à era da inteligência artificial das que vão desaparecer tentando competir com ela. A IA não vai substituir quem você pensa, vai substituir quem você não conhece. Um estudo do Fundo Monetário Internacional indica que aproximadamente 40% dos empregos no mundo serão afetados pelo avanço da inteligência artificial. E isso é real, é agora. Mas antes de você entrar em pânico ou pior, achar que isso não te afeta, você precisa entender o que esses dados estão dizendo de verdade. Um professor da Harvard Business School sintetizou muito bem. A inteligência artificial não substituirá os humanos, mas os humanos com inteligência artificial substituirão humanos sem inteligência artificial. Agora me responde bem honestamente. Sua equipe está do lado certo dessa divisão? Há aspectos humanos que são difíceis de replicar pela IA, como empatia, criatividade e julgamento ético. E é exatamente sobre isso que precisamos falar. O verdadeiro risco não é a inteligência artificial, e sim o risco é o BN, o burro natural. Aquele colaborador que não se envolve, não tem autoconsciência, não entende suas próprias limitações e ocupa um cargo no qual nunca vai performar. E esse a IA substitui amanhã e com muita facilidade. As competências de inteligência social e emocional, como resolução de conflitos interpessoais, negociação e coaching, permanecerão exclusivamente
com os humanos, porque elas exigem empatia, criatividade, compreensão textual, dificilmente replicáveis pelas máquinas. Então, a pergunta certa não é a IA vai me substituir. A pergunta certa é: eu e minha equipe desenvolvemos o que a IA não consegue copiar? O que é perfil comportamental e por que isso é o maior ativo da sua empresa? A análise de perfil comportamental ajuda gestores a tomarem decisões baseadas em dados e evidências e não apenas em achismos, em impressões subjetivas, mas eliminando julgamentos pessoais que podem comprometer a escolha de um talento ou até mesmo a gestão de um time. E aqui entra o DISC. A teoria DISC é uma abordagem de análise comportamental que classifica os estilos das pessoas em 4 grandes perfis: dominância, influência, estabilidade e conformidade, baseado na forma com que os indivíduos interagem com o mundo ao seu redor, reagindo a desafios, influências externas, rotinas e regras. Agora eu quero que você pense bem assim. Você contrataria um perfil altamente dominante e impulsivo para fazer suporte ao cliente? Ou colocaria alguém extremamente analítico e detalhista na frente de uma negociação que exige carisma e velocidade? Imagine contratar um perfil dominante para uma posição que exige empatia e escuta ativa. A probabilidade de incompatibilidade comportamental pode ser muito alta. E a metodologia diz que ajuda a evitar esses equívocos. Agora pega e multiplica esse erro por 5, ou até mesmo 10 colaboradores. E é exatamente assim que as empresas operam no modo apagando incêndio todos os dias. CIS Assessment, a tecnologia que une inteligência artificial e a inteligência humana. Se o DISC já é poderoso, o CIS Assessment vai um nível ainda além. Com base em 3 das mais respeitadas teorias da psicologia comportamental, o DISC, tipos psicológicos e teoria de valores, o CIS Assessment oferece uma abordagem única e completa. Essa ferramenta fornece mais de 80 tipos de informação sobre o perfil avaliado, facilitando o entendimento dos pontos fortes, das oportunidades de desenvolvimento e do potencial de cada pessoa. Se você está entendendo o valor disso, me faz um favor muito rápido aqui. Dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda o canal a chegar mais perto das pessoas que precisam, dos empresários que precisam ouvir isso. Uma empresa que realizou a análise de perfil comportamental relatou: nós conseguimos redescobrir grandes profissionais em outros setores. A organização teve um crescimento de 105% somente realocando os funcionários com uma análise de perfil comportamental. E é isso mesmo, você não ouviu errado. Foi um crescimento de 105%. E não foi contratando novas pessoas, foi só reposicionando quem já estava lá, com a ferramenta certa. Empresas que aplicam corretamente a análise de perfil comportamental conseguem não apenas contratar melhor, mas desenvolver e reter talentos com muito mais eficácia. E no mercado atual, reter talento é tão importante quanto encontrá-lo. Perfil comportamental nas vendas e nas conexões. Esse é o ponto ouro para quem trabalha com vendas ou gerencia times comerciais. Os influentes brilham em contextos que envolvem interação social, motivação de grupos e comunicação persuasiva. São excelentes em eventos, vendas e atendimento ao cliente, e em situações onde é preciso engajar as pessoas ou apresentar ideias com entusiasmo. Mas saber o perfil do seu vendedor é só a metade do jogo. A outra metade é saber o perfil do seu cliente. Quando você entende se a pessoa na sua frente é um perfil dominante, que quer objetividade, que quer resultado rápido, ou um perfil estável que precisa de segurança e confiança antes de fechar, você para de usar o mesmo script para todo mundo e começa a vender com inteligência. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem empresa ou trabalha com vendas. Isso pode mudar completamente os resultados do time dessa pessoa. De acordo com o estudo do LinkedIn, 92% dos gestores acreditam que as soft skills são tão importantes quanto ou até mais importante que as habilidades técnicas, pois em um ambiente de trabalho repleto de tecnologias emergentes, as competências interpessoais como comunicação, empatia e colaboração são essenciais para manter uma coesão das equipes e promover a inovação. E há outro ponto super importante, são as distrações. A tecnologia vem para acelerar, mas se as pessoas não tiverem um controle emocional, elas vão mais se distrair do que focar nos resultados. A inteligência artificial processa dados, o ser humano conecta. A conexão é o que gera um negócio, o relacionamento e a cultura organizacional forte. Gestão de equipe sem ferramenta comportamental
é uma gestão no chute. As empresas geralmente contratam por currículo e demitem por comportamento. E muitas vezes operam com apenas 20% de sua capacidade. Deixa isso pousar aí na sua mente. 20%. Você está pagando um salário de 100% e recebendo apenas 20%. A análise de perfil comportamental parte do princípio lógico. Ninguém consegue render plenamente em algo no qual não reconhece ou não se encaixa. E é necessário entender essa essência de cada pessoa para direcioná-la às funções onde a pessoa possa ser mais produtiva e realizada. Agora eu gostaria que você tentasse imaginar você colocar um tubarão para correr, ou quem sabe uma águia para nadar, ou um tigre para voar. Eles vão até conseguir, porém, o necessário para sobreviver. E é o mesmo que acontece com o seu funcionário. Ele precisa do emprego, ele precisa daquela renda e ele vai ficar tentando, entregando apenas 20% daquilo que você precisa. Agora, me conta aqui nos comentários, você já usou alguma ferramenta de análise comportamental na sua empresa? Me diz aí sim, não, qual foi a ferramenta? Se você trabalha em alguma empresa que utiliza, conta para nós aí como foi a tua experiência e qual foi a ferramenta de análise comportamental que foi utilizada. Me conta aqui embaixo que eu quero entender o cenário de quem está nos assistindo. Uma pesquisa da consultoria Gartner indica que até 2025, mais de 80% das grandes empresas terão integrado soluções de inteligência artificial nos seus processos. E a pergunta que fica é, enquanto as grandes integram IA com dados comportamentais para turbinar os times, o que as pequenas e médias empresas estão fazendo? Você vai ficar continuando com o feeling que eu achei que essa pessoa era boa e com uma alta rotatividade que sangra o seu caixa todo mês? E agora chega o ponto que une tudo isso. A grande sacada que a maioria dos empresários nunca vai ouvir é porque estão ocupados olhando para fora, com medo da IA, e não olham para dentro, onde está o verdadeiro ouro. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas ferramenta não tem alma, não tem propósito, não constrói cultura. Quem constrói é gente, gente certa, no lugar certo, com o perfil certo. A verdadeira arquitetura da inteligência emocional e o DNA organizacional da sua empresa não nasce de um software de IA, nasce do autoconhecimento coletivo e do mapeamento comportamental estratégico e de uma liderança que entende cada pessoa no time como um código único. Quando você decifra esse código com ferramentas como o CIS Assessment, o DISC, você para de gerenciar o comportamento no improviso e começa a construir uma empresa que escala de verdade. A IA vai substituir os BNs, os burros naturais. Mas quem investe em inteligência emocional, em autoconhecimento, em perfil comportamental, não apenas sobrevive à era de IA, mas sim lidera ela. E se você chegou até aqui, já sabe que o futuro não é sobre tecnologia versus humanos, é sobre humanos mais inteligentes usando a tecnologia com estratégia e intencionalidade. E o primeiro passo para isso é conhecer profundamente a si mesmo e a quem está no seu time. Então eu te convido a clicar no link da descrição aqui desse vídeo e iniciar agora a sua análise de perfil comportamental com o CIS Assessment, ou entre em contato para conhecer a nossa consultoria completa de arquitetura de inteligência emocional e DNA organizacional. Sua empresa não pode mais esperar e os seus talentos também não.